Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Caiu aqui de novo no meu estúdio móvel para fazer um vídeo para vocês, para trocarmos ideias sobre o Patrick de Paula. Começa agora o Verdão MVVC Notícias. Bom, vamos lá, eu vou tentar me organizar para tentar fazer um vídeo o quanto mais rápido possível. A gente está vivendo um momento bem difícil dentro do Palmeiras, diante de tantas contusões e convocações, mas a gente vê que o Patrick de Paula ele perde espaço a cada jogo que passa. Aí eu lhe pergunto, por que será que ele não está sendo escalado? Eu não quero ser repetitivo diante da diretoria, mas eu vou falar o que eu penso, né? Não vou... Tira a diretoria fora dessa barca. Eu vou falar o meu pensamento, até filosofar um pouco sobre. A gente que já estudou, a gente que já trabalhou na área pouquinho, mas já trabalhou, a gente vê o quanto é importante a saúde mental de um jogador, de uma criança, desde da sua formação até se tornar atleta. E o conceito de um clube é formar um cidadão, né? E não é só esquecer o desporto, o esporte em si, né? A educação física, que começa lá atrás no grego, onde antes era exercício, né? Físico, exercício no geral, e se tornou educação física, é a educação do seu corpo físico, né? Só o físico, mas eles esquecem de trabalhar o físico e a mente, né? É uma biologia geral. O corpo humano, ele trabalha diante de tudo, né? O corpo humano trabalha se você estiver bem na sua cabeça, né? Mesmo relacionado até o próprio governo, porque o governo tem medo de quem pensa, né? Na verdade, a verdade total de toda essa história é essa. Eles têm medo do que o ser humano pense. Quanto mais pensar, mais ele vai saber em quem votar, o que está errado, né? Ele vai ter mais discernimento. E eu acho que o clube deve funcionar dessa forma. Formar cidadão de bem para a sociedade. Primeiramente isso. E para isso acontecer, ele tem que ter, sim, porque a maior parte do tempo ele passa dentro do clube, matérias básicas de economia, de ser um cidadão de bem, de cuidar do próximo, de viver diante de uma sociedade e de não se deslumbrar com X ou com Y, com promessas tolas de um cara que o pega desde pequeno e fica mentalizando na cabeça dele que vai ser o melhor jogador do mundo, né? A gente sabe o quanto é esquizofrênico você ter um cara que tá na base, né? Querendo olhar os jogadores que infelizmente estão em formação, né? E começam como carniça, como um urubu em cima de uma carniça, começa a querer esses meninos para tentar ser empresários dele, empresariar e tentar levá-lo para onde for, né? Então, a vida, ela tem que ser dividida, cara. E infelizmente o Patrick de Paula, por ele ter vindo de um outro clube, talvez ele não tenha tido dentro do Palmeiras uma estrutura, ele tá passando por um momento difícil. Mas aí eu lhe pergunto, nesse momento difícil, tem que fazer uma base com a família, tem que fazer uma base com o próprio menino e, se preciso for, cara, escorraçar o empresário dali. Existem formas de fazer isso e talvez isso a gente está pecando, porque a gente está perdendo um bom jogador, de bom para ótimo, que até 2 meses atrás estava se apontando como o melhor jogador do Palmeiras. Hoje nem se fala mais em Patrick de Paula. Duas observações nesse vídeo. Uma, foi gravado no dia do jogo entre Palmeiras e Ceará, e a outra é que nós sabemos aqui do canal Verdão MVVC, o pessoal todo sabe que realmente o Patrick não foi formado na categoria de base, vale lembrar isso daí. Isso é uma explanação apenas para nós termos uma ideia como acontece na cabeça de um menino que está em formação ainda. O profissional da educação física, tanto técnico quanto os que estão ali em torno, ele tem que trabalhar com o ser humano, né? Ele tem que formar um ser humano acima de tudo. O profissional da educação física é criado para isso, para formar um ser humano. Mas ali não é uma escola. Sim, é uma escola onde o menino está em formação. Até os seus 21 anos de idade ele está em formação, né? Então ele está ainda nessa divisão de formação de adolescência para adulto,
né? Então existem estudos que diz que pessoas com 40 anos de idade ainda têm pensamentos adolescentes, ainda não conseguem diferenciar e tem essa dificuldade de sair da adolescência para o adulto. E infelizmente eu acho que nós estamos indo para um lado que não temos jogadores dentro de campo, nós estamos com problemas de escalação, nós estamos com problemas de não termos a peça de reposição. Damos oportunidade para um Ramires, para um Lucas Lima, entre outros que a gente já está cansado de falar, e o Patrick de Paula está ficando para trás, né? Cabe à diretoria também ter um pouco mais de perspicácia e saber contornar essa situação de uma forma inteligente, porque não adianta a gente ir ao mercado, contratar, sabendo que nós temos uma joia ali dentro e não está sendo utilizada. Acredito eu que o que eu tenho para falar é isso, não vou me alongar muito, mas eu quero a sua opinião. Temos que entender que o esporte é importante, é muito importante, mas o cidadão de bem também. Então tem que ligar as coisas para tornar uma pessoa boa num futuro próximo, transformando ela no corpo físico, né, biológico, por um cidadão de bem no corpo mental, né? Então a corpo, alma e mente realmente trabalham sempre, vão trabalhar juntos. Esse paradigma foi quebrado de educação lá na época grega, onde tanto é que existem as frases dos deuses gregos que cultuavam só o corpo e esqueciam da mente, né? Isso foi quebrado e a educação física trabalha junto com a mente desde a década de 1800 para cá, né? Não vou te dizer com exatidão a data, mas eu posso trazer se vocês quiserem. Mas foi quebrado esse paradigma. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tamo junto.